Inscreva-se no canal Soares. Muito obrigado pela oportunidade. O meu nome é João Armando, conforme já foi apresentado. Vou apresentar o tema Ciência e Tecnologia como fatores de desenvolvimento, que na verdade acho que é um tema extremamente crucial para nós debatermos o país, compreendermos também porque é que nós atravessamos por várias situações que temos atravessado. Bem, então como sumário para esta brilhante para esta apresentação, temos no início a introdução. Depois da introdução vou poder fazer uma abordagem diretamente relacionando a tecnologia com a economia, né, que é extremamente relevante. Depois farei uma conexão entre o estado da ciência e tecnologia em Angola, né, tentamos compreender como é que nós estamos nessa temática em Angola. E para fechar, vou falar sobre a inteligência artificial, que é uma tecnologia que tem estado a desenvolver de forma surpreendente, nesse caso, nos últimos dias. Na verdade, um resumozito para poder fazer um refrescamento ou então retroalimentação do tema que eu vou apresentar. Bem, então não se fala de ciência sem sabermos o problema científico, né? Qual é o problema social em que eu defini para essa apresentação? É que a ciência e tecnologia tem estado na base da economia moderna. Mas essa temática em Angola ainda é um problema muito grave, porque na verdade temos muita deficiência no que concerne a ciência e tecnologia e também é um tema pouco debatido. Nós só podemos definir soluções para problemas que nós conhecemos. É importante nós debatermos sobre essa temática para compreendermos que soluções é que podemos adotar nesse quesito, né? Então, qual é o objetivo que eu defini para essa apresentação? Discutir sobre ciência e tecnologia como fator-chave no desenvolvimento socioeconômico de Angola, nesse caso tendo em conta os aspectos pilares. Nós estamos a falar das normas internacionais e também tentar analisar os aspectos políticos que estão em torno dessa mesma questão. Bem, dando sequência, não poderia começar sem antes nós compreendermos em termos de conceitos, né? Sem antes definirmos o que significa ciência e tecnologia. A pergunta que eu faço é: o que é a ciência e o que é a tecnologia, né? É importante compreendermos o conceito para nós podermos falar com mais detalhes sobre esse mesmo tema. Então, o que acontece? O conhecimento científico é todo aquele conhecimento que tem um objeto de estudo, tem um método de estudo, né? Tem um objetivo de estudo e também tem um problema a ser estudado. Então, todo conhecimento que na sua base exige essa dinâmica, nós chamamos de conhecimento científico. Em termos sintéticos, podemos dizer que conhecimento científico é todo aquele saber sistematizado. Tá? Agora, o que é a tecnologia? Nós podemos utilizar este conhecimento científico e criar ferramentas, vamos ver, e essas ferramentas vão nos ajudar a executar determinadas atividades. Então, quando nós já temos ferramentas para poder executar determinadas atividades, então essas ferramentas nós chamamos de tecnologia. Né? Então, em termos concretos, podemos dizer que tecnologia é uma ferramenta criada com base ao conhecimento científico. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, por que é importante falar sobre a ciência e tecnologia? Estamos aqui a estabelecer a relação entre a produtividade e custo de produção. O que acontece? Nós podemos produzir sem tecnologia, com certeza, mas é que usando tecnologia nós temos mais produção a custo extremamente baixo. Então, esse aqui é um grande fator que temos aqui determinado. Ciência e tecnologia representam a soberania de um determinado país. Nós sabemos que países hoje em dia são comandados pela economia e pela informação. Quem controla a economia e a informação nos países hoje em dia, né, é a tecnologia. Então nós não podemos falar de um país soberano quando a sua economia é controlada por tecnologias estrangeiras e também a sua comunicação também é controlada por estrangeiros. Então temos que fazer essa síntese. Bem, o conhecimento científico prévio nos possibilita ter uma aplicação tecnológica mais adequada. E também sabemos que a ciência agora tem estado a ser controlada pela tecnologia. Aqui estamos a estabelecer uma relação entre a ciência e a tecnologia. Dizer o quê? Que a ciência vai controlar a tecnologia e a tecnologia também vai controlar a ciência, porque os países que avançam, com a tecnologia, ou melhor, com a ciência, são aqueles que têm a melhor tecnologia, porque eles conseguem usar a sua tecnologia para poder aprofundar as ideias científicas em termos ideais. Bem, técnica rudimentar e tecnologia moderna. O que é que nós temos a dizer sobre essa mesma temática? Técnica rudimentar são aqueles modelos arcaicos que são utilizados para poderem explorar ou então poder produzir. Nós podemos utilizar técnicas rudimentares, mas só que nós não teremos a quantidade de produção que teríamos se usássemos a tecnologia moderna. Então, é difícil você competir no mercado internacional
quando o mercado internacional está a produzir com base na tecnologia moderna e você está a utilizar métodos artesanais para poder produzir. Então é meio complicado debatermos sobre isso ou então concorrer para o mercado internacional nessas condições. Porque nós não vamos sair da crise e não vamos não vamos conseguir diversificar a nossa economia se nós continuarmos a produzir com base a katana, enxada, que também não é mal, né? Mas só que para nós podermos sair da crise, temos que produzir para vender para os outros. Então fica difícil você que tem custos muito elevados de produção poder vender aos outros aquilo que os outros conseguem produzir com muita facilidade. Ciência e tecnologia podem tornar o investimento do Estado mais eficiente, por exemplo, né? Na geociência, nós sabemos que as nossas obras públicas, a estrada que foi construída no ano passado, este ano já não existe. Por quê? Porque não existe uma certa eficiência na produção ou então na execução dessas obras. Então, se realizar trabalho de geociências antes de se estabelecer as obras públicas, com certeza nós vamos conseguir, né, ter mais eficiência nas obras que o Estado tenta executar. E assim também pode poupar dinheiro. Agricultura, vamos visualizar aqui um vídeo que mostra basicamente como é que a agricultura está a evoluir com base à tecnologia. Também vamos falar sobre a internet, podemos falar agora, sabíamos que antes tínhamos a internet 3G, que já possibilitava enviar algumas imagens, fazer troca de mensagem. Depois apareceu o 4G, que possibilitava trocar vídeos. Agora temos a 5G, né, que já está gerando muita polêmica, mas com uma velocidade extremamente acima da média e também com uma capacidade de fazer mais coisas do que a internet 4G. Física quântica, a nanotecnologia está revolucionar, porque na verdade, estudando o átomo a partir das partículas minúsculas, nós conseguimos estudar os corpos macro de uma forma muito mais profunda, já que tudo começa a partir do núcleo. O transporte, sabem que hoje em dia tudo também depende da tecnologia, o metrô é um exemplo deles. Mecatrônica e robótica são modelos que estão também a tomar cada vez mais o espaço científico, porque a mecatrônica é o quê? É a relação entre a mecânica e a eletricidade, né? É a capacidade de você fazer com que os instrumentos mecânicos funcionem com base na eletricidade. Muitos aparelhos hoje em dia estão a funcionar já programados no computador, né? Isso tudo é feito a partir da mecatrônica ou também a robótica, que tem uma relação extremamente íntima. Falar do estado da ciência e tecnologia em Angola é uma questão extremamente triste, porque os indicadores têm estado a mostrar que Angola nessa área ainda está muito abaixo daquilo que deveria ser. Como é que se nota se a ciência e tecnologia num país está em condições? Analisa-se pelos documentos científicos que são produzidos, e Angola tem uma produção péssima relativamente a documentos científicos. Nós lançamos poucos artigos e também temos poucos debates científicos, não se realiza conferência científica com uma certa regularidade em Angola. E os estudantes também que saem nas nossas universidades não têm aquela repercussão que deveria ter quando vão para o mercado de trabalho em termos detalhados. Então, todos os indicadores têm estado a corresponder de forma negativa, e isso faz com que a nossa ciência e tecnologia esteja abaixo daquilo que deveria ser. A outra questão também que temos que analisar é que o que deve-se fazer para termos uma ciência, tecnologia e inovação em condições boas é que o investimento do Estado tem que ser também adequado. A Unesco recomenda um investimento de 1% do PIB. E Angola faz um investimento na educação no ensino, na ciência e tecnologia, de 0,07, né? Quer dizer, o mínimo seria 1%, Angola nem perto do mínimo está, né? Está com 0,07, então não tem como. Os países que mais têm tecnologia são os que mais investem na tecnologia, e nós que não temos nada deveríamos tentar pelo menos fazer alguma coisa. Temos estado a investir abaixo do que deveria ser. Tá? Esse também é um dos problemas que enfrentamos nessa temática. Academia de Ciência. Em todos os países em que a ciência tem uma capacidade grande, tem as academias de ciência, porque a Academia de Ciência faz o quê? A Academia de Ciência tem a capacidade de reunir os melhores cérebros do país, e eles conseguem controlar a ciência e tecnologia de um determinado país. E nós em Angola não temos a chamada Academia de Ciência. Criou-se uma Academia de Ciência recentemente, só que essa Academia de Ciência que se criou em Angola, estamos a ver aí o desenho desta academia, é uma academia não de ciências exatas, mas é de ciências sociais, mas também não está virada para analisar os problemas de ciências sociais de Angola. É uma academia de ciência que foi criada
para poder dar apoio ao executivo, né? Ali vão ser treinadas pessoas, né, para poderem ter uma melhor comunicação com países externos e poderem dar um suporte para o Estado. Então não vão servir de fato diretamente a problemas de Angola ou então a problemas acadêmicos de Angola, mas para servir o Estado, que não podemos dizer que isso temos uma academia de ciência nessas condições. Por que uma academia de ciência é importante num país? É importante porque a academia de ciência vai dedicar-se à pesquisa científica, vai dedicar-se a divulgar, impulsionar o debate nacional sobre cultura científica e política nacional de ciência, tecnologia e inovação, vai estabelecer o sistema de avaliação e controle de qualidade das unidades e centros de investigação científica e tecnológica, vai fazer também com que haja promoção e articulação entre o sistema de ensino superior e o sistema de ciência e tecnologia com o sistema produtivo, assim como a definição da política, então de política nacional de aquisição e transferência de tecnologia adequada às necessidades do país. Isso significa o quê? Nós podemos não produzir tecnologia, mas ao importarmos a tecnologia para o nosso país, temos que ter capacidade de ver se essa tecnologia é adequada à nossa realidade ou não. Se vamos importar uma tecnologia para explorar solos, temos que saber se essa tecnologia se adequa àquilo que são as necessidades dos nossos solos. Então, quando nós não temos cérebro no país com essa capacidade, fica difícil, né? Nós também poderemos avaliar. Por isso é que Angola instala-se elevadores e quando os chineses vão, os elevadores param de funcionar também, nada mais funciona. Porque nós, nem só pessoa para entender aquilo que já está feito, nós estamos a conseguir produzir, pelo menos uma certa percentagem que corresponda com a expectativa. Inteligência artificial. O que significa inteligência artificial? Bem, a inteligência artificial é a capacidade das máquinas funcionarem de acordo à racionalidade humana. Ou seja, quando se fala de inteligência artificial, estamos a falar que as máquinas conseguem operar com uma certa racionalidade. A máquina consegue aprender conforme um ser humano também aprende. E isso tem estado a revolucionar a ciência em termos, numa escala muito grande, porque a inteligência artificial tem dado resposta que até o próprio ser humano também não consegue dar, pelo menos a um curto prazo, né? E quando se fala de inteligência artificial, esse termo sempre aparece, Big Data, né? O que significa Big Data? Big quantidade de dados disponíveis na internet. Nós partilhamos muita coisa, o que estamos a fazer, o que estamos a comer, onde é que estamos a nos divertir. Todas essas informações nós anexamos na internet. Então, os homens que têm capacidade de controlar todos esses dados, chamam esses dados todos de Big Data. Então, aí tem as máquinas que fazem leitura desses dados. E com essa leitura dos dados, eles conseguem tomar decisões sociológicas, psicológicas ou então filosóficas de determinadas regiões. Isso é importante porque resume os trabalhos do Estado. Ao invés de pegar o psicólogo que vai de porta em porta, estudar a psicologia das famílias, depois apresentar um trabalho, Big Data consegue apresentar, olha, essa região publica mais fundos, é porque aqui se colocamos um shopping de fundos, é sucesso. O que o psicólogo ou então o sociólogo levaria tempo a fazer, com Big Data as pessoas conseguem dar resposta em curto prazo e de forma muito objetiva. Só que isso também tem estado a ser utilizado por políticos, né? Influenciar opiniões. Acredito que vocês acompanharam as eleições do Donald Trump. Ele teve um homem por detrás da sua campanha chamado Steve Bannon e ele tem uma empresa de controle de Big Data. E eles já sabem que essa zona aqui, segundo as publicações que estão fazendo no Facebook, ainda estão na dúvida se vão votar no Trump ou não. Então eles vão bombardear lá naquela zona só informações que possam mudar essa opinião. Então, os algoritmos têm agora está a criar aplicativos utilizando algoritmos como robot. A máquina está acertando muito mais nos exames médicos do que os humanos. No Japão criou-se um aplicativo chamado Mitojo, ele ensina matemática às crianças. E ele vai adequando o método em função da dificuldade da criança. Quando vê que a criança não está a captar bem, ele vai adequando o método. O ser humano não tem essa paciência. Está a tentar dar uma galheta, rapaz. Então, nota-se que com o tempo as máquinas vão substituindo os seres humanos. Aqueles trabalhos burocráticos que é só mesmo ver se o CV está lá, se o bilhete está lá, que muitos fazem, esse trabalho a máquina depois vão estar a ocupar, porque não é um trabalho que a pessoa pensa, só vê se não, CV está, bilhete está, então o chefe falou quando CV está, bilhete está, tem que passar. Então essa máquina pode fazer porque nem precisa de raciocinar nada. Com o tempo esses outros trabalhos vão ser substituídos por máquina, conforme estamos a ver, como eu já falei. O conselho que eu tenho a deixar relativamente o quê? A este tema é o quê?
criar incentivos para os investigadores, atribuindo valor às suas pesquisas, criar iniciativa ou financiamento de pesquisas, acompanhar os programas para avaliar a viabilidade, porque também nós temos esse problema em Angola. O Estado investe numa determinada área, dá muito dinheiro, mas depois não controla, né? Então, o Estado depois reclama, mas nós damos muito dinheiro para a educação, mas tens que controlar e perceber se de fato isso está correspondendo com a expectativa. Bem, tem esse vídeo para poderem ver mais ou menos como é que a tecnologia está. Aqui temos uma máquina 3D que faz impressão de casas, e tem máquinas 3D que já tem, quer dizer, imprime 3 modelos de casa, 4 modelos de casa. Então, as máquinas têm ainda alguma limitação relativamente ao modelo de casa que vai imprimir, mas ele consegue fazer uma casa em uma semana, a casa acabou até em dias, que nenhum ser humano teria essa capacidade, né? Então, ele utiliza um algoritmo e programa a máquina, e a máquina só vai imprimindo já a casa em função do modelo que você vai estabelecer. Então, nota-se que estamos aí, até para obras públicas, né? Já tem máquinas programadas para fazer esse tipo de trabalho. Tem impressora de roupa, a máquina vai tirar medida na pessoa, né? A máquina tira a medida na pessoa, depois de tirar as medidas, vê a cor da roupa, a pessoa escolhe a roupa, depois a máquina imprime a roupa. A máquina faz já a impressão da roupa, tudo na medida que a pessoa estabeleceu, né? Ou na medida que a máquina vai captar. Só que essa máquina não imprime apenas roupa nem só casa, também faz a impressão de pulseiras, né? Assim, esse tipo de instrumento, conforme vocês podem ver. Essa máquina faz com que você possa fazer a irrigação do seu jardim e controla o tempo. Aqui já fala da agricultura conforme está também. Você tem um aplicativo e na sua fazenda tem drones e você consegue controlar a irrigação a partir do aplicativo. Mesmo que estiver em Angola, você consegue fazer irrigação na sua fazenda, estando em Angola, só a partir do aplicativo. Com esse óculos aqui do drone, você também consegue ter mais ou menos a ideia e visão do local, né, do estudo em loco, mesmo não estando lá naquele momento. Esse carro aqui, esse é motorista, né? Esse é motorista e foi testado, conforme vocês podem ver, e ele anda na rua normalmente, faz as manobras, para quando é necessário, quando se tem sinal vermelho. Então, se é motorista, ele anda numa boa. Claro, tem pessoa, porque a máquina está sendo testada, mas ele não está segurando o volante, né? Está lá só para qualquer imprevisto, como está sob teste, mas acredito que vai melhorar. Essa é a Sofia, é a primeira robô que já tem uma característica humana. E ela trabalha com base na internet e consegue conversar com as pessoas. Muitas expressões faciais, também a chamada inteligência artificial. Sofia, você já se apaixonou? O brasileiro gosta, né? Eu acho que eu sou dessa cultura que gostaria de biológico, está eu sou um ser não biológico, das necessidades. Eu posso aprender essa atitude. Se gostaria de ser humana, melhor ser humana. Uma melhor que o outro. Eu assumo as características humanas para me comunicar com você. Mas Sofia em Angola não vai trabalhar, né? Porque a internet aí falha muito. A Sofia funciona com base na internet. As máquinas, é só programada no computador e ele faz corte de chapa, de qualquer material que você colocar aí, em função da programação que você faz no computador. Isso já estamos a falar da mecatrônica. Essa aqui é o reconhecimento facial, uma tecnologia que está trazendo muita polêmica, porque as pessoas são reconhecidas, né, a partir do seu rosto nas câmeras da rua. As câmeras da rua conseguem reconhecer já a pessoa e os policiais também usam já um tipo de óculos que conseguem também perceber se esse é o bandido que estamos a procurar ou não. Então, na China está sendo implementado e estão a separar os bons cidadãos dos maus. Os bons cidadãos têm bônus. Quando compra muito papel higiênico é porque esse cidadão aqui presta, é porque ele é higiênico. Então o governo dá mais papéis higiênicos para esse tipo de indivíduo.
Então, quando comete muitos crimes, passa no sinal vermelho, essas todas as câmeras conseguem visualizar, e aquilo é um processo automático, não é porque não passou no sinal vermelho, alguém vai registrar, não, aquilo já registra. Olha, esse durante a semana passou X vezes no sinal vermelho, tá vendo? Então, esses cidadãos começam já a ficar na lista vermelha, começam já a encostar, e o Estado começa a castigar. Esse já tem dificuldade de viajar, de receber visto e outras coisas, tá vendo? Já aquele cidadão exemplar que a máquina mostra lá, porque quando você vai no Estado, quando vai num teste, as empresas só pedem já a tua base de dados. Olha, mostra a situação desse indivíduo. Sinal vermelho, não, tá fixe. Essa aqui, atrasa muito, não sei o que e tal, começam já a ter dificuldade de te recrutar. Bem, a China, como é um sistema totalitário, pode aplicar esse tipo de medida, né? Já nos países democráticos a discussão é muito mais quente. Bem, então, de forma resumida, ciência e tecnologia são dois irmãos, né? Tecnologia e economia têm uma relação íntima, já que a tecnologia hoje em dia depende a economia hoje depende da tecnologia. Ciência e tecnologia em Angola estamos abaixo do normal, né? Ou do básico, e a inteligência artificial é o que está a revolucionar muito o mundo. Obrigado, acho que eu passei do tempo, né, moderador?